Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. Nem acreditamos que acabou 2020, chegou ao fim, mas as coisas ainda continuam praticamente da mesma forma. Nós continuamos sendo seres humanos. Eu quero agradecer aos novos membros inscritos aqui no canal. Tenho visto um movimento muito forte nessas últimas semanas. Eu acho que foi um presente de Natal que eu recebi aí pelo YouTube de impulsionamento e por vocês que se inscreveram, estão se envolvendo nos vídeos, curtindo, comentando, e eu fico muito feliz de fazer parte disso, dessa transformação social. Por mais que tenha acabado 2020, neste primeiro vídeo eu quero trazer algumas reflexões referente à sexualidade, referente aos tabus, a essa desconstrução social, a este processo tão intrínseco, que cada um passou neste momento de quarentena, isolados do mundo praticamente durante um ano. Todo mundo passou por um processo intrínseco, interno, de transformação. Então neste vídeo eu quero falar um pouco sobre sexualidade, mas também debater um pouco sobre isso que eu acho que é interessante. Então roda a vinheta. Enquanto isso, curte este vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa comunidade. Dois mil e vinte foi um ano, uma caixa preta, né? Se isso daqui pudesse ser uma caixa preta, seria mais ou menos isso. E essa caixa preta a gente pode até fazer um box dela, abrir a caixa, desvendar o que tem dentro dessa caixa. Como todos os anos existem previsões astrológicas, pode acontecer. Mas 2020 eu acho que ninguém conseguiu prever que seria tão drástica toda essa mudança, Mas a mudança principal foi dentro de nós. Eu acho que todo mundo acabou olhando para dentro de si de alguma forma, conhecendo os seus sentimentos, lidando com as suas emoções. Foi de uma forma forte isso em todo mundo. Cada um teve o seu processo subjetivo neste isolamento, E este processo intrínseco de cada um envolveu muitos fatores, E um deles foi as nossas relações. As relações familiares, relações com os nossos amigos, colegas de trabalho e principalmente os nossos relacionamentos. Quem é casado teve problematizações em cima do casamento, porque nunca se passaram tanto tempo juntos dentro de uma casa, compartilhando as tarefas do dia a dia com os filhos, enfim, mas também um processo referente aos seus desejos, à sua sexualidade. Aonde estava esse desejo? Como eu vou suprir este desejo? Porque quando a gente fala do nosso libido, quando a gente fala dos nossos desejos, dessas pulsões sexuais, elas estão muito ligadas à nossa rotina, à forma que a gente leva a nossa vida. Porque, querendo ou não, até o caminho que eu faço para o meu trabalho, as pessoas que eu acabo vendo na rua, no dia a dia, na saidinha para o almoço, ou seja, nessas relações a gente acaba suprindo os nossos desejos de estar vivo, de se sentir vivo, de se sentir fazendo parte de um meio. E neste momento, a maioria das pessoas isoladas dentro de casa não tinha como satisfazer estes desejos, e principalmente os nossos desejos sexuais, que é o que a gente fala muito aqui dentro do canal. Dentro de todo esse processo, você imagina aquelas pessoas que têm a sua sexualidade reprimida, que não se assume, que está dentro do seu armário, que gostaria de estar neste momento vivendo experiências, principalmente os adolescentes, que seria uma fase onde eles poderiam estar se conectando com pessoas, já que a gente quer que eles saiam tanto do mundo virtual e, na verdade, eles são devolvidos ao mundo virtual, mantendo relações totalmente diferentes daquelas que nós, hoje adultos, sentimos ou desejamos, ou buscamos, ou idealizamos, enfim. Imaginem essa pessoa que está dentro do armário, imagine o quanto ela está sofrendo, o quanto aquela relação, as famílias que não sabem dela, os comentários, as piadinhas dentro de casa, machistas, homofóbicas, enfim, quanto isso incomoda. E a gente se preocupa com esse incomodar do outro? Será que realmente a gente se preocupa? Muitas vezes não. A gente está mais preocupado nos nossos problemas, nos nossos conflitos subjetivos
que essa pandemia, né, florou muito na gente, lidar com as nossas emoções, que a gente não se preocupa muito com o outro. A gente está preocupado com os nossos problemas e acabou. Mas não é bem assim. A partir do momento que a gente estar num convívio coletivo, a gente tem que pensar nas outras pessoas, de como elas pensam, do que elas estão sentindo necessidade, o que está fazendo elas felizes, o que está causando algum tipo de sofrimento. Então eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês. Gostaria de passar isso para vocês, de vocês pensarem de como cada um se sente. Porque nós não somos os únicos que têm conflitos da nossa sexualidade. Muitas e muitas pessoas têm. Então, dentro da sua casa, a maior parte delas tem conflitos da sua sexualidade. Vou até compartilhar uma coisa interessante que aconteceu um tempo atrás. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que tinha vindo aqui no canal, assistido alguns vídeos e apresentou alguns conflitos. Ele está casado, ele tem um filho de 3 meses. Neste momento, nessa idade, nessa maturação da vida dele, ele começou a perceber os desejos que ele tinha por outros homens. Mas isso também não deixava que o desejo que ele tinha pela esposa diminuísse. Simplesmente ele tinha o desejo pelo ambos os sexos. Mas isso começou a causar um conflito nele. E ele se perguntava o porquê que ele estava sentindo aquilo depois, né, de estar casado, de já ter um filho, por que antes não tinha despertado algo. E isso foi uma maturação, né? Eu falei para ele, dentro do seu convívio, dentro de casa, com você mesmo, com seus problemas intrínsecos, pelos seus desejos que estavam reprimidos, recalcados, simplesmente começou a ter uma maturação da sua maturidade, né? Como pessoa, como se autoconhecer, como se autoaceitar, porque com a quarentena, com tanta informação, vídeos no YouTube, os filmes que têm passado na televisão, séries que têm abordado tanto esses temas, né, tem feito a gente olhar para dentro de si, surgiu uma dúvida nele. Ele começou a se autoconhecer, se questionar e reparar nesses desejos. E o que eu falei para ele era simplesmente para ele se valorizar, se continuar esse processo de autoconhecimento, buscar uma terapia que ajuda a estruturar, né, esses pilares dessa formação do nosso novo eu, dessa cisão do eu. Tem até um vídeo aqui, vou deixar o link para vocês, que fala dessa cisão do eu, de como nós se transformamos, nos conectamos, enfim. Mas que ele pudesse florescer a vida dele. E, claro, a dúvida dele de enganar o próprio filho, de enganar a própria mulher, eu falei, você não precisa enganar, você pode ser sincero, você pode mostrar para ela que você tem conflitos e possivelmente ela também tenha o dela. E que se você ouvir com a mesma compaixão os problemas dela, como você gostaria que ela ouvisse os seus, sem dúvida isso fortaleceria a relação dos dois. E não era o fim. Do incrível que pareça, passou algumas semanas, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que ele havia conversado com a esposa e que, por surpresa, ela disse que ela também sentia atrações por mulheres, desejo por mulheres, e que isso também era algo que estava reprimido dela. Então agora os dois juntos estão se autoconhecendo, conhecendo uma nova face dessa relação. E eu acho isso assim maravilhoso, porque não é o fim, é o recomeço dessa relação. E é o que eu disse para ele em relação ao seu filho. Folk, sai daí. Tem um gato aqui querendo mexer nas coisas, gente. E no fim, os filhos, eles vão ser o reflexo daquilo que vocês dois, como casal de superação, de passar por esse problema, vai admirar. A partir do momento que você acha que isso é errado, de que isso é ilegal, de que isso não é normal, você está transformando o seu filho no ataque do preconceito que ele vai ter com você mesmo. Então, não é uma coisa que você tenha que focar, né? Tem que focar naquilo que você vai produzir para o seu filho, que é o quê? Admiração. Você acha que um filho não vai admirar os pais por eles terem lutado por esse amor, por eles terem se conhecido? Porque a relação, né, gente, se a gente observar, a relação ela só é construtiva quando as duas pessoas se autoconhecem, sabem as suas necessidades. E como é um processo eterno de vida, a gente tem que aceitar que todas as pessoas que a gente vai se relacionar, ela vai ter conflitos, ela vai ter problemas, e a gente tem que estar junto
nesse processo, né? Nessa caminhada de aceitação, compaixão, empatia, se ajudar, se valorizar e falar como nós somos frágeis no fundo, né? De toda essa resistência que nós criamos, essa capa, essa armadura, nós somos pessoas frágeis. Temos sentimentos, emoções, conflitos, dúvidas. E isso a gente não pode rotular e colocar dentro de uma caixa preta, fechada, porque ela tem várias surpresas. Quando a gente abre ela, ela pode ter milhares de surpresas, tão boas quanto o nosso autoconhecimento. O que eu deixo de conclusão para 2020 e para o novo recomeço de 2021 é a gente poder não decifrar o que tem dentro da caixa, né? A gente simplesmente abri-la e curtir tudo que tem dentro, todos os brinquedos, todas as possibilidades que ela oferece, todas as emoções, né? Como um presente, quando a gente abre um presente, a gente sente aquela emoção, aquele carinho, né? Então a gente possa usufruir de tudo isso, a gente possa ser empático com a nossa caixa, com a caixa do outro, com o armário do outro, com a mente do outro, a forma que cada um tem de lidar com seus problemas e conflitos. E ouça mais, aceite mais quem são as pessoas que estão ao seu lado, na sua família, os seus parceiros, os seus filhos. Tenta ouvir mais do que opinar, do que falar. E quando alguém for falar para vocês, se abrir para vocês, tente ouvir. Não ouvir para dar uma resposta, mas ouvir para compreender o que aquela pessoa tem a te dizer. Um feliz 2021 e até a próxima semana. Forte abraço.